Olá a todos, bem-vindos para a aula 16, para a sessão 1 da aula 16. Hoje vamos terminar então os exercícios que ficaram pendentes na última aula, que é este 18 e este 19, e ainda vamos fazer aqui mais um que eu coloquei aqui, que é também um exercício de escolha múltipla, e depois na segunda sessão vamos iniciar a resolução de uma prova modelo. Já sabem das outras aulas. No sábado haverá mais duas sessões, que são as duas últimas sessões, e na segunda-feira haverá uma aula que não será gravada, será uma aula só de dúvidas para, para quem quiser, para quem tiver dúvidas. Portanto, quem irá fazer a aula nesse dia são vocês. Tá bem? Eu estarei aqui na segunda-feira à noite, a partir das 9, e, portanto, ficarei à espera de quem tiver dúvidas. Quem não tiver dúvidas, se não aparecer ninguém, não haverá aula. Então, vamos aqui começar por este exercício. Tanto este 18 como este 19 são exercícios de duas provas modelo do Mato Sucesso, dois exames modelo do Mato Sucesso, e este 20 é de uma ficha do 11º ano do Mato Sucesso, eu não sei bem qual, acho que era a ficha 11 extra, uma coisa assim. Ora bem, então, temos aqui então, temos aqui duas sucessões, UN e VN. Sabe-se que o N é uma progressão aritmética tal que a diferença entre o quinto termo e o terceiro termo é 6K. E depois dão-nos uma sucessão VN que é definida por ramos. Para o ramo menor que 100 é definida por isto, portanto os 99 primeiros termos são dados por esta expressão aqui, e para n maior ou igual a 100 é dada por esta, n vezes o logaritmo de 1 mais 3 sobre 2n. Ok? Sabe-se que o limite de Vn, ou seja, o limite desta sucessão, é igual ao limite de o n sobre n. Pede, sabendo isto tudo, qual é o valor de k. Bom, a primeira coisa que eu vou saber é aqui alguma coisa em relação à razão da progressão aritmética UN. Reparem que eu aqui só tenho a diferença entre dois termos, entre o quinto e o terceiro. Não tenho nenhum termo. Quer isto dizer que eu de certeza que não vou conseguir escrever a expressão analítica, o termo geral da sucessão UN, ou seja, escrevê-lo todo, não é? Mas é possível que eu consiga encontrar aqui a razão em função de K. Bom, se eu chamar a R, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Seja R a razão da progressão aritmética. Já sabem que eu progressões aritméticas designo por PA, da progressão aritmética UN. Certo? Então, o que é que nós sabemos? Então, o quinto termo há de ser o terceiro termo mais duas vezes essa razão. Eu, para ir do terceiro para o quinto, somo duas vezes a razão. Ou seja, o 5 menos o 3 dá 2R. Bom, mas nós sabemos que a diferença entre o quinto termo e o terceiro termo é 6K. Quer dizer que isto que está aqui, isto, é 6K. Então, nós já temos aqui, não é? 2R é igual a 6K. Quer dizer que a razão é 3K. Ou seja, a razão em função de K, claro. Bom, então, como eu não tenho nenhum dos termos da progressão aritmética UN, nós não sabemos. Sabemos, no entanto, que o N há de ser o primeiro termo, que eu não sei qual é, mais N menos uma vez a razão, ou seja, o primeiro termo mais N menos uma vez 3K. Ou seja, se eu fizer aqui algumas conticas, isto dá 3NK, ou se quiserem 3KN, menos 3K, mais o índice 1. Bom, tenho aqui o termo geral da sucessão UN, ou seja, desta progressão aritmética UN, em função de N e de K e de 1, não é? Tenho aqui várias coisas. Mas isto não é muito preocupante. O que me vai interessar será isto aqui.
Não é? Como vai interessar será apenas este. Porquê? Porque reparem, olhando aqui para o exercício, eu sei que o limite de Vn é igual ao limite de UN sobre N. Certo? Se eu pegar nisto, logo, o que é o limite de o índice N sobre N? O limite de o índice N sobre N é o limite de 3kn menos 3k mais o índice 1, tudo sobre N. Mas nós sabemos que polinómio, escolhemos aqui os de maior grau, não é? Isto é a mesma coisa que ter o limite de 3kn sobre N, não é? Cancelamos este, isto dá 3k. Ok. Temos este problema aqui, este, resolvido. Isto que está aqui vale 3k. Este que está aqui vale 3k. Bom, resta-nos saber qual é o limite de Vn. Vn é uma sucessão que está definida por ramos, não é? Mas reparem, os 99 primeiros termos são dados por isto. A partir daqui, a partir do termo de ordem 100, incluindo o termo de ordem 100, até mais infinito, não é? O 101, 102, por aí fora, Vn é dado por isto. Quer dizer que o limite desta sucessão, né? Como é que eu tiro aqui o limite desta sucessão? O limite de Vn. O limite de Vn, obviamente que, ou não sei se é assim tão óbvio, mas parece, não é? Para n, o limite de Vn eu vou buscar para n maior ou igual a 100. Não se esqueçam que este limite é o limite quando o n tende para mais infinito, não é? E no primeiro ramo só estão os 99 primeiros termos. Portanto, isto será o limite, não é? Nós não metemos aqui n a tender para mais infinito, eu só meti aqui para enfatizar que estava enfatizar que estava para mais infinito. Então aqui fica n, ln de 1 mais 2 sobre ou 3 sobre, deixa eu ver, 3 sobre 2n, 2n cá em baixo. Pronto, e agora o que é que nós podemos fazer? Bom, este n pode saltar cá para cima, não é? Pode saltar cá para cima, e isto fica então o limite de, já não precisamos deste, ln de 1 mais 3 sobre 2n, tudo elevado a n. Boa. Não é? Aqui. Bom, mas nós, se não tivesse aqui este ln, isto era fácil, não era? Isto estava aí levantado a 3 meios. Este aqui escrevia-se assim, não era? Isto estava aí levantado a 3 meios. O problema é estar aqui o ln, não é? Bom, mas nós sabemos que a função logarítmica é contínua, não é? Nós sabemos isto e, portanto, eu posso, se eu pegar na função logarítmica, é contínua. Quer dizer que eu posso pegar neste logaritmo neste limite e passá-lo para dentro do ln, não é? Portanto, isto é a mesma coisa que ter o ln do limite de 1 mais. Este que está aqui eu vou escrevê-lo então como 3 meios sobre n, tudo elevado a n. Bom, e nós agora sabemos que isto que está aqui, este é o limite notável, não é? Este que está aqui, limite notável. E, portanto, isto que está aqui dá ln de E levantado a 3 meios, não é? E o ln de E levantado a 3 meios dá 3 meios, não é? Como se isto aqui, não é? Como se eu perguntasse aqui, não se esqueçam que ln de é logaritmo na base E de E levantado a 3 meios. Qual é o número que eu tenho que elevar aqui o E para obter E levantado a 3 meios? É o 3 meios. Bom, então, nós já temos o limite de o índice n sobre n, já temos o limite de v índice n, agora já está, não é? Logo, não é? Eu sei que isto acontece, não é? O limite de v índice n é igual ao limite de
o índice n sobre n. Este limite aqui deu 3 meios. Este deu 3k. Quer dizer que o k dá, estes aqui podem cancelar, não é? Este com este, é como se o 3 viesse multiplicar ali, ficava 3 sextos. É uma coisa que ter 1 meio. Portanto, o k vale 1 meio. E está feito, a resposta é C. Portanto, o valor de k é 1 meio. É um exercício perfeitamente razoável para uma escolha múltipla. Bem? E que deixa-me tentar meter isto aqui um bocadinho para baixo, para não ficar ali muito próximo, a ver se não ficou nada atrás. Este n veio dali para fora, vou metê-lo ali, e este limite notável, também ficou lá para trás. Portanto, é um exercício que não é muito complicado e que tem aqui várias noções que são importantes para o exame. O limite de Neper, aqui o limite aqui uma progressão aritmética, não é? Este limite do quociente entre dois polinómios, portanto, aqui várias noções metidas no exercício. Portanto, agora é só dizer qual é a resposta correta. E a resposta correta é, se não me engano, é a C. Bom, resposta correta, C. Então temos o primeiro exercício feito, certo? Primeiro exercício da aula de hoje. Resposta correta, C. Estou aqui com confirmar, sim. E vamos então para o segundo. Desta vez parece que consegui aqui definir aqui uma distância boa entre dois exercícios. Portanto, está o primeiro feito, portanto o 18, vamos para o 19. Mais uma vez, este tipo de exercícios com limites de Neper são muito comuns, está bem? São mesmo muito comuns e costumam aparecer em exame. Nos últimos anos têm aparecido ou na primeira fase ou na segunda fase. Este ano poderá aparecer novamente. Quer dizer, nós não sabemos, não adivinhamos, mas poderá aparecer novamente. Então, temos aqui então o 19, uma sucessão, o índice n, definida por o índice n igual a n menos k, n mais k levantado a 3 sobre n, com k um número real positivo. Sabe-se que o limite desta sucessão é 1 sobre e levantado a 1 mais k sobre 2. Qual é o valor de k? Mais uma vez, um limite que um exercício talvez um bocadinho mais trabalhoso do que o normal, mas também que se faz relativamente bem. Então a primeira coisa que eu vou fazer, se me diz que o limite de u índice n é isto, é calcular o limite de u índice n. Então vou fazer aqui o limite, é exatamente a primeira coisa, limite de u índice n, é o limite. Eu aqui meti aqui parênteses, aqui neste caso, aqui não meti, mas se calhar não fica mal meter, por exemplo, aqui não há problema se meterem. Bom, então fica o limite de n menos k, n mais k, levantado a n sobre 3. Bom, este é um daqueles limites típicos de Neper, em que se põe o n em evidência, portanto. O limite, eu vou aqui puxar isto um bocadinho para baixo, que eu vou precisar de espaço aqui para cima, então nunca consigo aqui definir bem os espaços. Parece que aqui, talvez um bocadinho mais ainda. Aqui talvez. Ok. Portanto, o limite de aqui fica n, certo? Metendo aqui n em evidência, vou meter aqui o traço de fração n, que vai ficar então n menos k sobre n, e aqui n 1 mais k sobre n. Tudo elevado a n sobre 3. Eu vou já escrever este todo que está aqui. Não é? Vou já escrever isto tudo que está aqui. Vou escrever elevado a n, tudo elevado a 1/3. Certo? 1/3. Vai-nos ajudar aqui a poupar alguns passos.
Ok. Então, estes aqui cancelam. Este cancela com este. E agora o que é que acontece a este n? Este n vai para ali e vai para ali. Certo? E eu posso passar o limite para dentro aqui da potência. Não é? Portanto, isto é a mesma coisa que ter. Vou aqui mandar um bocadinho para baixo. Vou escrever aqui limite de então fica 1 menos k sobre n elevado a n, 1 mais k sobre n elevado a n, tudo elevado a 1/3. Não é? Certo? Nós sabemos que o limite da potência é a potência do limite, não é? Bom, e agora o limite do quociente é o quociente dos limites, portanto isto está feito. Isto basicamente está feito. O que eu vou fazer é calcular o limite em função de n, não é? Portanto, isto é a mesma coisa que ter. Então, preciso de mais um espacinho aqui, se calhar. Depois escrever algumas coisitas. Fica para cima. O limite de 1 menos k sobre n elevado a n. E aqui o limite de 1 mais k sobre n elevado a n. Tudo elevado ao tal 1/3. Bom, 1/3. Aqui. Ok. Então, este é o limite notável. Este aqui, não é? Tenho aqui então limite notável. Este aqui também é limite notável. Este aqui embaixo. Certo? Muitas pessoas perguntam-me se é preciso escrever limite notável. Eu escrevo por uma razão simples. É porque quando os meus alunos estão a estudar em casa, eles perceberem de onde é que vem. No exame, se não meterem isto, se não escreverem limite notável, não são descontados por isso, está bem? É só... Eu só faço isto, faço sempre, eu sempre fiz isto. Portanto, é só, se quiserem, mania minha. Está bem? Mas há muita gente que me pergunta isso. E, portanto, isto aqui fica, então, vou só aqui terminar. Fica, então, portanto, cá dentro este dá E levantado a menos K, aqui dá E levantado a K, tudo elevado. Se calhar vou passar aqui para baixo, para ter mais espaço. Portanto, fica E levantado a menos K, E levantado a K, tudo levantado a 1/3. Aqui vou dar a base e subtrair os expoentes. E levantado a menos K, tudo levantado a 1/3, que dá E levantado a menos 2K, tudo levantado a 1/3. Ou seja, E levantado a menos 2K sobre 3. Portanto, o valor deste limite é E levantado a menos 2K sobre 3. Posso, na verdade, puxar aqui um bocadinho isto para cima, não há problema nenhum. Vou aqui puxar para cima, se calhar até aqui está bem. Ok, e agora o que é que nós sabemos? Sabemos que este limite é igual a isto, ou seja, o que eu vou fazer é igualar E levantado a menos 2K sobre 3 a isto, não é? E vou fazer contas e vou tirar o K. Então, logo, E levantado a menos 2K, nós sabemos que o limite, se quiserem, o limite de o índice n é 1 sobre E levantado a 1 mais K sobre 2, certo? E, portanto, E levantado a menos 2K sobre 3 é igual. Este aqui posso inverter. Quando eu inverto isto, não é? Os sinais trocam. Aqui fica menos 1, menos K sobre 2 e, portanto, aqui tenho uma exponencial igual a uma exponencial de base E. A exponencial é uma função injetiva, não é? Portanto, fica menos 2K sobre 3 igual a menos 1 menos K sobre 2. O que eu vou fazer aqui é multiplicar ambos os membros da equação por 6
quiserem reduzir ao mesmo denominador, ou seja, aqui por 2, ali por 6, ali por 3, portanto é a mesma coisa que multiplicar ambos os membros por 6, certo? E isto fica aqui, então, fica aqui, multiplicando tudo por 6, fica. Ora, aqui multiplicando por 6, aqui fica menos 12 terços, que é menos 4, menos 12k sobre 3, que é menos 4k, igual, ali fica menos 6, aqui fica menos 6 sobre 2, mais ou menos 3k, que dá, passando este para lá, menos k igual a menos 6, que vai dar k igual a 6. E, portanto, k igual a 6, esperemos que esteja lá essa opção, está, é a opção C. Portanto, a resposta correta é a C. A resposta correta é a C. E pronto, mais um exercício, o 19 está feito. Vamos então para o próximo, o 20. Está bem? Mais uma vez aqui neste envolve o tal limite NEPR que eu já tinha falado, que é algo que aparece bastantes vezes em exame. Portanto, temos estes dois feitos, certo? Estes dois eu queria mesmo fazê-los, por isso é que eu decidi passá-los para esta aula e decidi fazê-los agora com um bocadinho mais de calma. E eu tinha até planeado este numa das outras aulas, mas depois acabei por tirar e achei que devia voltar a pôr. Nós ainda não tínhamos falado, apesar de termos falado em limites de sucessões e termos calculado limites de sucessões, não tínhamos dito o que era uma sucessão convergente. Nós sabemos o que é uma sucessão convergente. Uma sucessão convergente é uma sucessão que tem limite finito, portanto é preciso que tenham isso em atenção, está bem? Eu vou só escrever aqui o N é convergente se existir e for finito limite de o N. Então, tem que ser finito. Caso contrário, né? Caso contrário, diz divergente. Divergente. Portanto, converge, quando diz converge para um número real, 2, 3, 4, 20, 300 mil. Bom, nesta pergunta, o que pede aqui é para... eu dou aqui 4 afirmações e pergunto qual delas é verdadeira. Então, e a tua primeira diz que toda a sucessão monótona é convergente. Ou seja, toda a sucessão monótona tem limite finito. E será verdadeiro? Será falso? Bom, para provar que é falso, basta um contra-exemplo. Basta arranjarmos uma sucessão que seja monótona e que não seja convergente. E isso é fácil de encontrar, não é? Que sucessão é que eu posso meter aqui? Não é? Seja, por exemplo, o N igual a N. Esta sucessão. É? Esta sucessão é monótona. Tem-se que... Se eu fizer o N mais 1 menos o N, isto dá N mais 1 menos N, que dá 1, que é maior do que 0, não é? Certo? Aliás, isto é uma progressão aritmética de razão 1, não é? Eu aqui até posso escrever. Portanto, isto implica que o N mais 1 menos o N é maior do que 0 para todo o N natural. Logo, porque é que eu escrevi isto aqui? Podia ter escrito cá em baixo. Assim. Certo? Logo, o N é monótona, neste caso crescente. Certo? Bom, mas é divergente, não é? Mas o limite desta sucessão, o limite de o índice N, que é o limite de N, é mais infinito. Pelo que
não é convergente. Portanto, é falso que toda a sucessão monótona seja convergente. É falso. Está aqui um contra-exemplo de uma sucessão monótona que não é convergente. Portanto, a afirmação da opção A, vou escrever aqui A numa outra cor, é falsa. Então, esta não é a nossa resposta. Ok. Portanto, a afirmação da opção A é falsa. Depois, toda a sucessão limitada é convergente. Toda a sucessão limitada é convergente. Será que isto é verdade? Ou seja, será que sempre que uma sucessão for limitada, ela é convergente? Não. Há aquele exemplo que é típico, não é? Que é considerar, por exemplo, a sucessão agora vou dar-lhe outro nome, Vn igual a menos 1 levantado a n. Esta sucessão é limitada. Não há dúvidas que esta sucessão é limitada. Está entre menos 1 e 1. Não é? Tem-se que... Aliás, vocês podem escrever isto de outra maneira, não é? Tem-se que Vn é igual a E menos 1 se n é ímpar. Sempre que o n é ímpar, ela vale menos 1, não é? E sempre que o n é par, ela vale 1. Ou seja, o que isto quer dizer? Quer dizer que esta sucessão Vn está sempre entre menos 1 e 1 para todo o n natural. Logo, e portanto, é limitada. Portanto, esta sucessão é limitada. É limitada. Ok. Então, se esta sucessão é limitada, se esta sucessão é limitada, será que ela é convergente? Olha para lá e não é? Diz logo, não é. Porque se eu fizer o limite para mais infinito por n ímpar, ou seja, sempre que se eu for pelos n's ímpares, não é? 1, 3, 5, a sucessão vale sempre menos 1. É? Ou seja, se n for ímpar, se n é ímpar, o limite Vn é menos 1, porque ela vale sempre menos 1. E se n for par, o limite de Vn é sempre 1. Se quiserem, o limite da subsucessão de índices ímpares é menos 1. E o limite da subsucessão de índices pares é 1. Portanto, como o limite é único, não é? Este limite não existe. Não existe limite de V e de Vn, não é? E, portanto, como o limite é único, vem que não existe limite de Vn, certo? Pelo que Vn não é convergente. Não esqueçam que para ser convergente o limite tem de existir e tem de ser finito. Se não existir, não pode ser convergente. Neste caso, é divergente. Não é convergente. Ok. Portanto, esta não é convergente. Certo? Portanto, se não é, o que é que nós acabamos de encontrar? Uma sucessão limitada que não é convergente. Isto é muito importante. Bom, logo, a afirmação, logo, a afirmação da opção B é falsa. Ok.
está feito. Portanto, a A não é e a B não é. Eu podia dar já a resposta correta é a D. Mas eu estou aqui a fazer aqui passo a passo e eu acho importante justificarmos que estas não são verdadeiras. Não é? Aliás, é mais fácil chegar à resposta dando contra-exemplos para a A, para a B e para a C, do que propriamente provar a D. É um bocado mais complicado, envolve a definição do limite. Eu não vou fazer uma demonstração muito formal, mas vou dar, vou demonstrar usando essa definição, mas já vão ver. Bom, então a C. Ok, estava-me ali a adiantar. A C, o que é que diz a C? A C diz... A C diz: toda a sucessão convergente é monótona. Reparem que é a recíproca desta. A recíproca poderia ser verdadeira, não é? Dali para ali é fácil. Portanto, se for monótona, então é convergente, é fácil. Agora, e se for convergente, será que tem de ser monótona? A resposta é não. Há muitos exemplos. Um exemplo simples é esta. Eu posso pensar numa sucessão assim. Posso pensar... Aliás, eu vou começar por uma... Eu vou dar 2 exemplos, mas vou pensar primeiro... Vou dar aqui um que é mais comum. Seja Wn igual a menos 1 aqui levantado a n. Não é este aqui que eu queria, peço desculpa. Menos 1 sobre n levantado a n. Menos 1 elevado a n, tudo sobre n. Acho que alcançasse aqui a fazer-se sentir. Bom, esta sucessão é claramente não monótona, porque ela vai ter alternadamente termos positivos e negativos. Se pensarem no W1, o W1 é menos 1 levantado a 1 sobre 1, que dá menos 1. Se pensarem no W2, é menos 1 ao quadrado sobre 2, que dá 1 meio. Portanto, se fizerem a diferença entre estes dois, ou seja, se fizerem W2 menos W1, isto dá 1 meio menos 1, que dá 3 meios. Ou seja, a diferença entre W2 e W1 é positiva. Certo? E agora, para ela estar sempre a crescer, não é? Todas estas diferenças entre dois termos consecutivos teriam de ser sempre positivas. Mas se calcularem aqui o W3, o que é o W3? O W3 já vai ser negativo, não é? É menos 1 ao cubo sobre 3, ou seja, menos 1/3. Reparem que dali para ali subiu e agora voltou a descer. Se fizerem agora a diferença de W3 para W2, isto dá menos 1/3 menos 1 meio. E menos 1/3 menos 1 meio dá menos 5/6. E, portanto, W2 ou W3 menos W2 é negativa. Portanto, tem aqui uma sucessão que não é monótona, certo? Sim? Não é monótona, estamos aqui nesta parte. Mas será que é convergente? Se ela for convergente e não for monótona, esta também é falsa, certo? Portanto, eu aqui concluo que Wn não é monótona. Agora, da mesma forma que nós vimos aqui o limite disto, vimos aqui o limite desta aqui em cima, eu posso fazer a mesma coisa para esta de baixo. Reparem, tem-se que Wn pode ser escrito assim, menos 1 sobre n, se n é ímpar. E 1 sobre n, se n é par. E agora reparem, mesmo tanto por n ímpar como por n par, o limite é sempre 0. Ou seja, neste caso, se n é ímpar, o limite de Wn é igual ao limite de menos 1 sobre n, que é menos 1 sobre mais infinito, que é 0. E se n é par, portanto, o limite da subsucessão, não é, de índices ímpares
tende para zero. E dos índices pares também tende para zero. Portanto, se pelos ímpares tende para zero, se pelos pares tende para zero, para qualquer n, não é? Se eu for por qualquer n, ela está sempre a tender para zero. Então, se n é par, o limite de Wn é igual ao limite de 1 sobre n, não é? Que fica então 1 sobre mais infinito, que é zero, ou seja, o limite de Wn é zero. E, portanto, é convergente. Sim? Certo? A sucessão é convergente. Ou seja, o que implica que, vou escrever aqui, Wn é convergente. Portanto, o que é que nós encontramos aqui? Encontramos uma sucessão que era convergente, mas que não é monótona. Portanto, logo, se é convergente e não é monótona, esta é falsa. Sim? Portanto, conclusão. Wn é convergente e não é monótona. Pelo que a afirmação da opção C é falsa. Bom, quer dizer que a resposta correta só pode ser a D, não é? A não ser que a D também seja falsa. E não havia nenhuma correta, mas a D é verdadeira. Ok? Portanto, esta é falsa. Eu disse que ia dar dois exemplos. Vou dar um outro exemplo. Está bem? Agora vou definir uma por ramos, mas vou definir desta maneira. Seja, outro exemplo. Vou fazer aqui. Seja. Agora o NVN, agora vou utilizar o N outra vez. O N igual a, definir por ramos, 1, se o N for 1. 2, se o N for 2. Menos 1, se o N for 3. E depois, a partir daqui, 1 sobre N, se N maior ou igual a 4. Certo? Eu posso definir a sucessão desta maneira. O primeiro termo é 2, o segundo termo, aliás, eu até posso defini-lo assim, mais facilmente, 0. Não é? A partir do quarto termo, todos os termos da sucessão valem 0. Sim? Não há dúvida. 0 eu podia meter mais π. Eu diria um π. Queres meter um π. Certo? Esta sucessão, não é? O limite desta sucessão, limite de UN, é π. É porque a partir do quarto termo valem todos π. Portanto, do quarto termo até mais infinito valem todos π. Portanto, o limite disto é π. Certo? E, se eu fizer W2 menos W1, W2 não, o índice 2 menos o índice 1, dá 2 menos 1, que é 1. Ou seja, o 2 menos o índice 1 é positivo. Não é? Eu aqui não vou fazer assim. Portanto, eu vou fazer com pontinhos. Isto acontece. Certo? Isto acontece. Certo? Acontece aqui. Certo? E se eu agora fizer aqui o W3 menos o W2, não é? O índice 3, desculpa, menos o índice 2, dá o índice 3 é menos 1, o outro é 2, que dá menos 2, ou seja, dá menos 3. O índice 3 menos o índice 2 é negativo. O que é que isto implica logo? Não é? Que o N, o índice N, não é monótono. Portanto, ok. Está feito. O que nós descobrimos aqui é isto aqui. Descobrimos isto.
não é? É a mesma coisa, eu posso fazer aqui outra vez esta conclusão, que já lá tínhamos chegado, não é? Pronto. É convergente, não é? O W, neste caso, o índice N é convergente, converge para π, π é um número real, não é? Mas não é monótona, e não é monótona. Portanto, A, B e C são falsas. Portanto, vamos agora verificar porque é que toda a sucessão convergente é limitada. Então, vamos pegar numa sucessão qualquer, sim? D. Certo? Então, seja, vou buscar numa VN uma sucessão convergente. Para um limite L. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, a partir de uma certa ordem, qualquer que seja o delta que vocês fixarem, qualquer que seja o número delta positivo que vocês fixarem, a partir de uma certa ordem, todos os termos da sucessão, aqui N, aqui vem N, vamos supor que o L é este númerozinho aqui, certo? Tenho aqui o primeiro termo, faz conta que o primeiro termo é este, depois tenho o segundo, vamos supor que isto é assim, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, por aí fora. É assim primeiro. Ok. Limite ser L quer dizer que qualquer que seja o delta, para todo o delta que vocês fixem, certo? Delta positivo, o númerozinho positivo, existe sempre uma ordem P natural, tal que para todo o N maior ou igual a P, se tem módulo de UN, neste caso Vn, menos L, é inferior a delta. Certo? Portanto, o limite, dizer que o limite disto, o limite de Vn é L, eu vou escrever isto aqui embaixo. Não é? Para não estar aqui ao lado. Vou meter este aqui para o meio, depois já vou explicar isto aqui. Dizer que o limite da sucessão Vn é igual a L, quer dizer que para todo o delta maior do que zero, certo? Existe uma ordem P natural, tal que para todo o N, né, tem-se o módulo de UN, Vn menos L é menor do que delta. Eu aposto que vocês viram isto na aula, certo? Aposto que viram isto na aula e que não perceberam muito bem. Aliás, isto é uma coisa difícil de explicar, é mesmo difícil de explicar e é difícil de entender. Basicamente o que isto quer dizer é, se isto que está aqui, se vocês pensarem nisto, isto que está aqui é Vn menos L está entre delta e menos delta, ou menos delta e delta. Certo? Ou seja, se passarem o L para o outro lado, é a mesma coisa que terem isto. L menos delta. Ou seja, por mais pequenino que vocês que fixem este númerozinho delta, isto pode ser 0.01, 0,001, certo? Portanto, se vocês considerarem, por exemplo, imaginem que consideram o delta este tamanhinho aqui. O que é L mais delta? Bom, L mais delta será aqui assim, não é? L menos delta será aqui assim. E o que isto quer dizer é, a partir de uma certa altura, a partir de uma certa ordem, todos os termos da sucessão estão dentro. Neste caso, por exemplo, é a partir desta ordem. A partir desta ordem P, todos os termos estão entre L menos delta e L mais delta. Todos. Sim? E, portanto, o que nós sabemos é, se a partir daqui todos os termos estão, não é, dentro deste intervalo, a partir da certa ordem P, não é? Portanto, nós sabemos que a partir de uma certa ordem P estão todos ali dentro. E os termos que estão antes
deste são em número finito. Certo? Ou seja, para uma certa ordem P, nós sabemos que, como L é convergente, como Vn é convergente, então, para cada delta delta maior do que zero, existe um P, uma ordem P natural, tal que para todo o n maior ou igual a P, ou seja, para todos os termos com ordem maior ou igual a P, tem-se o índice n entre L menos delta, aqui assim, e L mais delta. O que isto quer dizer é que, a partir daqui, o índice P, ou seja, o índice P está entre este e este, o índice P mais 1 está entre este e este, todos. A partir daqui estão todos. Para cada ordem, para cada númerozinho que vocês fixarem. E isto sucessivamente, está bem? Todos. Portanto, daqui, deste termo de ordem P para mais infinito, eles estão todos limitados por isto. E para n menor do que P, o número de termos é finito. Certo? Ou seja, será o 1, o 2, o 3, por aí fora, até ou o P-1. Isto é um número finito, certo? Se é um número finito, há de ter um que é o maior de todos e há de ter um que é o, maior, que é o menor de todos. Então eu vou chamar isto aqui um conjunto, certo? Certo? Este número que está aqui, isto que está aqui é finito. Certo? Se é finito, vou chamar a isto um certo A. Vou puxar isto um bocadinho mais para lá. Certo? Um certo A. Então, se é finito, então existe um termo que é o máximo de A, certo? É o maior valor de A, ai, é um destes aqui, e outro que é o mínimo. Certo? Seja M o máximo do conjunto A e M o mínimo do conjunto A. Sim? Ou seja, estes até P-1, não é? O que isto quer dizer é que, então, se isto acontece, o N está entre este M pequenino aqui e este N grande para todo o N menor ou igual a, se quiserem, para todo o N menor do que P. Portanto, até P, ele está entre estes dois. A partir do P, incluindo, está entre estes dois, portanto, ela é limitada. Certo? Sim? Ela é limitada, porque estes números são reais. Basta, por exemplo, para este caso, tomar o maior destes dois, não é? Portanto, logo, não é? Se eu tomar o maior destes dois aqui, se eu tomar o máximo entre estes dois, entre este e este, não é? E aqui tomar o mínimo, entre o M, vou meter aqui um bocadinho maior, é? E se eu tomar o mínimo aqui,
entre o M pequenino e o L menos delta, não é? Portanto, logo, isto é para todo o N. Pelo que Vn é limitada. Ou seja, toda a sucessão convergente é limitada. Vamos imaginar, por exemplo, que este número aqui é, sei lá, 1,3 e este aqui é 0,8. E que este aqui é 0,5 e este aqui é 2. Quer dizer que, se estes estão entre 0,1, 0,8, não é? E 1,3, e estes estão entre 2 aqui, não é? Foi o que eu disse, e a 0,3, quer dizer que toda a sucessão, portanto, aqui estão os termos até à ordem P-1, se quiserem, não é? A partir daqui estão todos os termos a partir da ordem P. Quer dizer que todos os termos estão entre que valores? Entre 2, que é o máximo entre estes dois, e 0,3, que é o mínimo entre estes dois. Pronto, isto está mostrado. Ou seja, conclusão, toda a sucessão convergente é limitada. Pelo que a afirmação da opção D é verdadeira. D é verdadeira. Ok. Portanto, a resposta correta é a D. E agora perguntam vocês, nós temos que saber isto para o exame. Isto é essencial. Vocês não têm de saber, de certeza que no exame não vão pedir para vocês fazerem esta demonstração que não está muito rico, não está assim muito formal, não é? Se calhar até está um bocadinho, mas passa-vos só a ideia daquilo que se tem de fazer. Provavelmente ficaram aqui baralhados com o que isto quer dizer, este tipo de coisa. Eu achei que deveria, já que meti aqui este exercício, deveria demonstrar. Pronto. Mas é terem a ideia que, se uma sucessão converge para um dado número, não é? O limite não pode ser nem mais infinito, nem menos infinito. Quer dizer que terá de ter um termo máximo e um termo mínimo. Não é? Terá de ter um máximo e terá de ter um mínimo. Não é? Ou melhor, pode não ter um máximo. Eu agora disse uma coisa que não é muito correta. Terá de ter um majorante e terá de ter, ou seja, o seu conjunto de termos terá de ser majorado e minorado, se ela for convergente. Não, porque, como não vai para mais infinito, não é? Isso terá de acontecer. Então, a ideia é vocês terem essa noção. Se uma sucessão for convergente, tem que ser naturalmente majorada e minorada. E esta é a demonstração mais ou menos formal daquela afirmação. Pronto. Agora, se têm que saber isto para exame, se isto sai exame, não sai, podem, se calhar, ficaram aqui um bocadinho baralhados, mas não sai nada disto para fazerem, de certeza absoluta. Aqueles exercícios que nós fizemos sobre progressões aritméticas e geométricas, estes limites de Neper, este tipo de coisas, e sim, isso pode sair, e se vocês consultarem os exames dos últimos anos, encontram lá muitos exercícios desse tipo, como... E, portanto, por isso é que eu insisti muito nesses exercícios, apesar do tema não ser muito valorizado em contexto de exame. Contudo, como é uma coisa que às vezes não é muito trabalhada, eu achei por bem insistir aqui um bocadinho nisto. Bem? Pronto. Está esta primeira sessão feita. Está aqui o tema das sucessões, acho que ficou bem revisto. Fizemos 20 exercícios, que é uma coisa ótima. E regressamos então já a seguir para... Vamos ficar por aqui, a sessão 1 fica por aqui, e regressamos então já para a sessão 2, onde vamos começar a resolver
uma prova modelo, aquela que eu vos tinha dito, uma feita por mim e por mais dois amigos meus. Então, até já!